A Gláucia Rocha, ela traz uma questão que é muito importante. Eu vou ler aqui o texto que ela escreveu na pergunta e veja só como isso realmente é algo muito forte nas igrejas, principalmente quando a gente fala em departamento infantil, tá bom? Ela fala o seguinte, olha só. Trabalho com crianças e no domingo à noite os pais só querem levar os filhos se tiver a escolinha. É uma forma de falar, acho que é do culto infantil, né? Já expliquei que não temos estrutura para isso, já coloquei até a minha posição pessoal, que discordo desse tipo de culto, onde né, os irmãos da igreja não querem ouvir barulho, os pais querem apenas terceirizar o comportamento dos seus filhos no culto. Há muita pressão, eles chegam a dizer, não precisa contar história para eles, não, é só levar eles para o fundo da igreja e ficar lá com eles. Aí ela coloca, né, por favor, nos ajude. Cláudia, o que tu coloca é muito importante. E nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho, tá bom? Antes eu quero pedir para você que está vendo esse vídeo, hoje a temática é muito especial, muito importante, departamento infantil. Qual é a função do culto infantil? Então compartilhe esse vídeo com várias pessoas que você conhece que trabalham com crianças na igreja. Com certeza vai ajudar bastante gente, tá bom? Não esquece de também curtir. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. A Gláucia está colocando uma questão que é muito importante, muito séria. Ela está praticamente assim bastante desanimada com relação ao fato de muitos pais, muitas pessoas da igreja estarem mais preocupados em se livrar das crianças que vão incomodar no culto dos adultos do que realmente que elas vão viver um culto. Muitos pais querem que as crianças saiam para que eles possam ficar à vontade no culto, ouvir a mensagem, pregar, ouvir a pregação, louvar e tudo mais. Isso com certeza não é legal. Por quê? Porque não é isso que Deus quer para as nossas crianças. Não importa se você tem 5 anos de idade, 2 anos de idade, 10 anos de idade, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos de idade. Se você vai na igreja, você precisa estar lá para fazer o quê? Para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para fazer culto. Então essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, a criança, ou ela vai para o cultinho para realmente viver o momento de culto, ou não tem por que ir para o cultinho. Eu ainda digo mais para vocês. Se é só para que a criança não incomode durante o culto, não tem a menor razão dela não estar junto com o pai e com a mãe. A pessoa que, inclusive biblicamente, nós aprendemos isso, que deve cuidar do seu filho é quem? É o pai e a mãe. Então, se você está tirando, tá usando o cultinho infantil ou o culto infantil, quero dizer uma coisa, tem pessoas que se eu falar cultinho vão dizer, não, porque você está sendo preconceituoso, porque cultinho... É uma questão claro, de epistemologia, né? Entenda culto, cultinho, escolinha, é porque são várias realidades que usam, é a mesma realidade em vários lugares que usam nomes diferentes, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, onde eu congrego, a gente chama de cultinho infantil ou culto infantil, é a mesma coisa. O culto infantil, ele precisa ser um lugar de culto infantil. Não é um lugar de apenas cuidar de crianças. Não é um lugar de entretenimento para as crianças enquanto os pais adoram ao Senhor. Não. Se a visão é essa, o lugar que elas devem estar é com os pais. Se o culto infantil se justifica pelo cuidar apenas para que a criança não atrapalhe o culto, elas precisam estar com os pais, independente da idade. Agora, eu digo uma coisa, dito isso, toda igreja deveria ter pelo menos uma vez por semana ou mais. Eu diria pelo menos umas 2 vezes por semana seria interessante.
além da escola dominical, claro. Um culto específico para as crianças. Não é chegar lá e vamos dar tinta, vamos dar tesoura, papel, vamos colar, vamos botar uma música, ensaiar um hino para cantar lá na igreja e deu. Não, não é isso. Não é isso. Porque se você faz isso sem um planejamento, sem saber o que você vai fazer, apenas para cuidar das crianças, você não está fazendo culto infantil. Melhor seria se as crianças estivessem com o pai e com a mãe, elas respeitariam mais o ambiente da igreja. Você está criando, na verdade, um grande problema lá para frente, onde eles entendem que se eles incomodarem, se eles se sentirem desconfortáveis na igreja, é só sair. É só ir no culto infantil, ou ir ali para a rua, ou ir lá para trás. Sei lá, você está realmente trabalhando com suas crianças o buscar a Deus, o cultuar a Deus, o adorar a Deus. Então, professor, que trabalha com culto infantil, você foi chamado por Deus para levar crianças a viver uma experiência íntima com Deus. No culto infantil, eles deverão aprender a Bíblia, aprender as histórias principais. No culto infantil, eles deverão aprender um pouco mais sobre oração. Deveria ser maravilhoso que no culto infantil eles fossem, quem sabe, batizados do Espírito Santo. O culto infantil é lugar, sim, da criança ver histórias maravilhosas contadas, né, com auxílio de fantoches, palitoches, teatro, canções, coreografias, mas são apenas formatos para a mesma mensagem eficaz, penetrante e que transforma vidas, a mesma que está sendo pregada lá na nave do templo com os adultos, do mesmo jeito que aquela mesma mensagem, a mensagem da cruz, ela precisa ser pregada também para as crianças, do jeito que as crianças entendem. Particularmente, eu acho que criança até 10 anos de idade, o lugar melhor para elas seria o culto infantil feito do jeito que criança entende. Sabe? Não é só aquele tempinho, não é só ir lá ensaiar, não é só ir lá ficar um pouquinho com elas, não. Sabe, às vezes, quando eu trabalhei já várias vezes com culto infantil, e muitas vezes eu vejo assim professores e professoras dizendo, hoje é meu dia, logo hoje que eu queria, né, tá no culto. Você está no culto. Se você tem no coração o ministério infantil, não fique receioso de várias vezes participar do culto infantil. Eu digo o seguinte, você pode ser tão tocado pelo Espírito Santo no culto infantil quanto no culto lá com a maior parte da igreja, os adultos. O que importa é que você dê liberdade ao Espírito Santo. Isso é muito importante, tá bom? Deixa eu contar uma história rapidinho antes de encerrar. Um dia eu estava pastoreando uma igreja. Eu tinha recém chegado naquela igreja, fazia um mês só. E ninguém queria ficar com as crianças. E chegou um domingo à noite. Eu ia pregar naquele culto. E a minha esposa disse, olha, ninguém quer ir lá com as crianças no culto. Tinham as 2, 3 pessoas ali, elas não queriam ir. E eu peguei e disse, é mais importante que a criança ouça a mensagem, porque a criança, ela ainda é muito novinha, muito imatura. Se não tem ninguém para ir lá com as crianças, eu vou. O pastor da igreja, que deveria pregar naquela noite para os adultos, para a nave do tempo, ele foi fazer o culto das crianças. Eu sentei no chão, eu cantei com elas, eu contei história, nós oramos, nós nos alegramos, foi muito legal, elas subiram em cima de mim, foi uma delícia. Eu coloquei o meu segundo dirigente para pregar naquela noite e um outro irmão ali para dirigir o culto. Meus amados, se você tiver que escolher entre pregar como adulto para uma criança ou pregar como criança para um público de adultos que tem crianças juntos,
contemple a criança, porque o adulto ele consegue entender a mensagem na linguagem da criança, do adolescente, do adulto. A criança não, ela só entende a linguagem de criança. Uma criança de 5 anos no culto de adultos, ela não vai entender. Um adulto no culto de crianças vai entender muito bem e vai ser cheio do Espírito Santo. Deus abençoe. Até mais.